Fala moçada, beleza? Thiago na área. Passando aqui rapidinho só para dizer que, como a história do Corisco é muito complexa, esse vídeo acabou ficando um pouquinho comprido, um pouquinho longo, e a gente dividiu ele em duas partes, beleza? Essa que vocês vão assistir agora é a primeira parte. Espero que vocês gostem aí. Tamo junto! Fala moçada, beleza? Thiago na área. Hoje a gente vai falar do cangaceiro Corisco, Cristino Gomes da Silva Cleto. Corisco é um cangaceiro de suma importância na história. É o cangaceiro que eu mais gosto. Eu tô até hoje meio fantasiado de Corisco, lampião, de óculos e chapéu. É o cangaceiro que eu mais gosto da história. A história dele é uma história bem diferente das demais aí. Ele é o cara que assume o cangaço depois da morte do lampião. E é um cara que tem a história um pouco esmiuçada. A galera pesquisou pouco o Corisco, né? E a gente vai contar, vamos fazer um resumão do que foi a vida do Corisco aí, beleza? Cristino Gomes da Silva Cleto, o Corisco, nasceu no dia 10 de agosto de 2002, ali no Alagoas, na região do Verdão, Serra da Jurema na época, Vila Pariconha, hoje, né, povoado do Verdão. Ele era filho da Firmina Maria da Conceição e do Manuel Gomes da Silva. Os dois eram baianos, tá certo? Né, e mudaram para a região do Alagoas. E o Cristino nasceu, seus pais já haviam se separado. Havia aí uma conversa, uma desconfiança de que o filho que a Firmina estava esperando não era do Manuel Gomes, era assim do Zé Peba, que era um cara que tinha algum poderio na região, e eles acabaram se separando. A infância do Cristino ela não é uma infância relevante, ele tem aquela infância normal, né, de qualquer filho de sertanejo, nascido ali no alto do sertão ali, né, nos confins do sertão ali. A pontuar um fato: quando o Cristino tinha 15 anos, ele foi acusado por uma das suas irmãs, né, de ter pego uma quantia em dinheiro que a mãe guardava. A mãe sertaneja trabalhava e ela guardava um dinheiro, ia guardando, juntando um dinheirinho, esse dinheiro sumiu, e a irmã do Cristino acusa o Cristino de ter pegado esse dinheiro. O que acontece? Com essa acusação, a mãe do Cristino deu nele uma coça, mas deu nele uma sova, deu nele uma pisa muito grande. E ele ficou revoltado com essa história e pulou a janela e fugiu de casa, né? Então, a infância dele, né, tirando esse detalhe dos 15 anos, não tem muita relevância, a não ser essa questão da fuga da casa. E é aí que começa, né, de verdade, a vida do Cristino. Bom, ele foge de casa com 15 anos, como falei com vocês, depois da sova da mãe. E começa a rodar um pouco de Sergipe, né, um pouquinho do Alagoas, tá naquela região ali né, do Verdão, né? E ele chega até Aracaju, a capital de Sergipe, e ele vende queijo, vende umas verduras, virou um banqueiro, né? Passa um tempo, assim, longe de casa, e depois retorna para casa. Quando ele retorna para casa, a história romantiza aquela coisa dele ter pulado a janela para fugir e dele ter entrado em casa pela mesma janela. A mãe o reconhece e vê que ele tá muito magro, tá abatido, né, por causa dessa fuga. O aceita de volta em casa e ele fala que não quer, né, ser mais dependente da mãe, etc e tal. Então a dona Firmina começa a arranjar alguns serviços pro Cristino. Ele trabalha de servente de pedreiro, trabalhou na roça um tempo, e depois ela vai e consegue um emprego para ele, para ser auxiliar de tudo, na fábrica de linhas do Dr. Delmiro Gouveia, né? E ele trabalha um tempo com o Delmiro Gouveia, e quando ele está aí por volta dos 20 anos, quase 21 anos, chegando à época do período do alistamento militar, o sertanejo em si, principalmente naquela época, não tinha muito esse costume do alistamento militar. Mas ele teve a influência de um coronel da região, e o nome desse coronel era Ulisses Vieira, que acabou mexendo os pauzinhos e ajudou o Cristino a se alistar com alguns outros jovens, né, da região, e o Cristino se alista no exército. Isso foi em 1922. Então ele se alista ao exército, né, serve em Aracaju, né, do Batalhão dos Caçadores de Aracaju, e nesse período aí ele ficou no exército, foi se alfabetizando, né, costume com armas, aprendeu a tirar, atirava muito bem, gostava, era muito dedicado, se envolvia muito com as questões do exército, era muito dedicado. Então ele vai começando a alçar uma carreira dentro do exército.
Em 1924, há uma revolta, a revolta tenentista que houve no Brasil, o batalhão de Aracaju, né, se filia a essa revolta tenentista, e o Cristino vai e... Ele é do batalhão, ele serve nesse batalhão, seu tenente, né, se envolve nessa revolta, ele se envolve também, pega em armas, e essa revolta, quando ela vai chegando ao final, né, as forças legalistas começam a conter essa revolta tenentista, né, começou a dar prisão para alguns revoltosos, etc e tal. O Cristino, com medo, foge, né, ele é um desertor, ele deserta do exército, ele mais alguns outros soldados com medo aí dessa prisão militar. E ele foge, e nessa fuga dele ele vai parar na região da Paraíba, na região de Alagoa do Monteiro. Lá ele começa a trabalhar, arranja um trabalho em algumas fazendas para trabalhar na roça, meio capataz, né, meio agricultor, e ele vai trabalhando nessa fazenda. E já aí com, né, um mandado de busca e apreensão por causa da deserção do militar. E certa feita ele vai para um bailinho na cidade, né? Uma quermesse na cidade, perto da fazenda onde ele trabalhava, e se envolve numa briga. Na verdade, ele chama uma menina para dançar. Essa menina rejeita o pedido do Cristino, na época ainda era Cristino, e ele não concorda muito, não aceita muito esse pedido, né? Interpela ela de novo, né? E aí 2 primos dela que estavam na região, né, afrontam o Cristino, vê essa interpelação dele com a moça, e afrontam ele, e ele se envolve nessa briga. A literatura vai falar aí, alguns pesquisadores vão falar que ele acabou matando, né, um desses 2 primos. Bom, usando as palavras aí do Dr. Sérgio Dantas, né, um grande pesquisador, o que acontece é o seguinte: ele fez uma pesquisa e ele viu que não tem nem o processo, né, nem a acusação de homicídio, e sim a acusação de agressão, tá? No nome de um Cristino Venâncio. Pode nem ser o Cristino, né, o Cristino Curisco, mas ele não conseguiu localizar na região o processo de homicídio. Mas ele é preso nessa situação, né, e consegue fugir da cadeia e vai para a região de Serra Talhada. Na região de Serra Talhada ele tem uns parentes lá, tem uma parente lá na região de Serra Talhada, e ele vai atrás dela e começa a trabalhar na fazenda do marido dela. O marido dela era o Manuel Pereira Valões, tinha uma fazenda, era casado com a Bernardina, que era parente lá do Cristino, né? E o Manuel começa a gostar muito do Curisco, né? Ele é bom trabalhador, né? Ele trabalha muito bem, é um cara que fala muito bem, é muito carismático, então ele começa a trabalhar na fazenda do Manuel. O Manuel começa a gostar muito dele. Depois de um certo tempo que ele está em Serra Talhada, chega a notícia da carta precatória dele, né, da prisão do Curisco, tanto lá na Paraíba, quanto a carta, né, de deserção militar. E o delegado da região começa a buscar o Curisco, o Cristino, nessa época ainda era Cristino, começa a buscar, e ele conversa com o Manuel. O Manuel falou: Cristina, a solução que eu tenho para você é o seguinte: eu sou amigo do Lampião, o Lampião tá coitado na minha fazenda, se você quiser eu te levo até lá e você ingressa no bando do Lampião, porque se você continuar aqui eles vão te prender de novo. E é pior ainda. Então o Cristino aceita, né? O seu Manuel leva ele até o Lampião. O Lampião, por ter muito apreço ao Manuel Pereira, até porque o Manuel Pereira era parente dos Pereira, lá do senhor Pereira, que o Lampião serviu no bando, né? Então ele leva o Cristino até o Lampião, e o Lampião aceita no bando, né? Coloca ele aí aos cuidados do cangaceiro Jararaca, José Leite de Santana, o Jararaca, o que morreu em Mossoró. Eu vou trazer essa história para vocês. E pouquinho tempo depois, aí, 2, 3 dias depois que ele já está no bando, ele se envolve num fogo, né, numa briga, né, e no subbando do Jararaca. Como ele tinha sido militar, tinha muita destreza com arma, ele atira muito bem. Na época já tinham armas de repetição, então ele atira muito bem, né? E o fogo foi à noite e o Jararaca brinca: nossa, se atira muito rápido, que os unidos das suas balas no meio do mato parece o Curisco do Trovão. Daí vem o apelido de Curisco. Quem batizou o Cristino de Curisco, que é a alcunha que ele leva até o final da vida dele, foi o cangaceiro Jararaca. Ele volta, permanece no bando, o Jararaca fala pro Lampião da destreza dele, o Lampião começa a gostar do trabalho do Curisco no cangaço, né? Tanto que o Curisco chega a ser lugar-tenente do Lampião, chega a ser um homem de confiança. Ele permanece um tempo no bando do Lampião e resolve largar o cangaço novamente.
Ele larga o cangaço, pede autorização pro Lampião, conversa com o Lampião, fala que quer ter uma vida honesta novamente, que não quer mais essa vida, né, de foragido. O Lampião conversa com ele e falou: ô Corisco, você sabe que é perigoso, se alguém ficar sabendo que você foi cangaceiro, né, podem te perseguir, etc e tal, mas você quer ir? O Lampião liberou o Corisco para ir embora, para sair do bando, embora do cangaço, e o Corisco vai para Bahia. Bom, o Lampião libera o Corisco para ir embora, ele vai para Bahia, para a região da cidade de Jaguarari, aonde lá, com a ajuda do coronel Alfredo Barbosa, o Corisco consegue alugar uma casinha e começa a trabalhar para o coronel Alfredo Barbosa, começa a tomar conta de uma venda, né, que vendia couro e fruta. E o coronel gosta muito dele, ele começa a criar uma amizade muito grande com esse coronel, né, a ponto de começar a se envolver com a filha do coronel e noivar com essa filha. Então o coronel está disposto a dar uma terrinha pro Corisco, que nessa época voltou a ser cristino, dar uma terrinha para ele plantar, curtir o corinho dele, a venda acaba ficando com ele, então ele vai trabalhando. Nessa época, ele usava a alcunha de João Batista, exatamente para não ser perseguido, sabia daquelas perseguições que tinha sofrido em Serra Talhada, etc e tal. Né, e ele chega a ficar noivo, né, da filha do coronel Alfredo Barbosa. Então ele tá noivo, né, tá com a vidinha. A vida dele tá certinha, bonitinha. E aí um rapaz chamado Herculano Borges, esse aí foi um dos maiores inimigos do Corisco, né? Ele era servidor lá na cidade e ele acaba recebendo, né, o título de subdelegado da região. Reconhece o Corisco, e pelas histórias e pela descrição, vê que é a mesma pessoa e vai atrás do Corisco novamente. Nessa época era o Cristino, né, o João Batista, ele vai atrás novamente, né, e aí novamente ele tem que fugir. Ele abandonou a noiva, abandonou a vidinha dele que estava toda organizadinha e teve que fugir novamente por causa da perseguição, né, do subdelegado Herculano Borges. E aí ele volta pro cangaço, né, e fica de vez no cangaço. O Corisco tinha uns parentes na região da Bahia e ele visitava frequentemente a casa desses parentes e dessas visitas dele, ele acabou conhecendo uma menininha de 12 para 13 anos, chamada Sérgia Chagas. Né? O apelido dela era Sussuarana na família, porque ela era meio arisca, meio agressivinha, né? E o Corisco acaba se apaixonando por ela, porque ela parece muito a noiva, né, que ele tinha deixado para trás por causa da questão do Herculano Borges. E brincava com o pai dela: ó, eu vou casar com ela, não dá ela de casamento para ninguém não, porque eu vou casar com ela. Então ele começou a frequentar mais vezes a casa desses parentes, né, e a frequentar mais vezes a casa da Sérgia, da Sussuarana. O que acontece? Numa dessas visitas, né, uma dessas parentes do Corisco falou: ó, Corisco, aconteceu o seguinte, né, seu primo foi preso pela polícia, ele foi castrado pela polícia, acusado de ter roubado um cavalo, né, de um determinado senhor aqui na região, né, e ela aponta o pai da Sérgia, como se o pai da Sérgia tivesse acusado o primo dele. Então o Corisco vai até a casa do pai da Sérgia, que tinha sido coiteiro, inclusive ele tinha sido coiteiro de alguns outros cangaceiros, né? Tinha sido coiteiro, inclusive do Corisco mesmo, né? E interpela o pai dela, e para que não mate o pai dela, ele acaba levando a Sérgia. Já era apaixonadinho por ela mesmo, de querer casar com ela, então ele sequestra a Sérgia, né? Leva com ele ela, né? Pra punição do pai também, porque ele já gostava da menina. Né? Nesse momento ele violenta ela, né? Depois que ele sequestra, ele violenta ela, ela acaba ficando doente por causa dessa violência sofrida pelas mãos do Corisco. Mas como o Corisco não pode levá-la pro bando, porque os bandos ainda não aceitavam mulheres, o Corisco deixa ela na casa de uma tia dele, que vai cuidando dela, cuida primeiro da doença e vai cuidando, né, da Sérgia. E o Corisco vai visitando ela frequentemente, leva alguns presentes, roupas, etc. Na família dela, alguns chamavam ela de Sussuarana e outros chamavam de Dadá. E aí o Corisco acaba batizando ela de Dadá e chama ela de Dadá. E a alcunha que ela levou também pro resto da vida dela.